A mansão de Ricardo Álvares se erguia sobre a encosta da orla de Jurerê Internacional, em Florianópolis, uma fortaleza de arquitetura moderna e vidro que refletia o pôr do sol dourado sobre o mar de Santa Catarina. Aos 45 anos, Ricardo era um empresário imobiliário milionário. No entanto, sua imensa fortuna não preenchia o vazio que o consumia há 5 longos anos. Desde o trágico acidente de carro que ceifou a vida de sua esposa, Helena, e de sua filha de 4 anos, também chamada Isabel, seu mundo se resumia à solidão e ao trabalho. Era por volta das 7 da noite de uma fria quinta-feira de inverno. Um vento sul trazia consigo a maresia do Atlântico. Ricardo estava em seu escritório, revisando plantas de um novo empreendimento, quando a campainha principal da mansão tocou com uma insistência desesperada. Ele não esperava ninguém. As únicas pessoas que viam regularmente eram seu motorista e a diarista, que vinha 3 vezes por semana. O segundo toque foi mais impaciente, quase súplice. Irritado pela interrupção, Ricardo levantou-se de sua poltrona de couro e foi até o videoporteiro. Na tela, uma figura feminina estava encolhida nas sombras, segurando algo. Pensou que seria alguém pedindo caridade, mas uma estranha compulsão o fez apertar o botão para abrir o portão, em vez de ignorá-la. O que viu o paralisou. À sua frente, sob a luz fraca da varanda, estava uma mulher jovem, aparentando 29 anos, com cabelos castanhos longos e o rosto marcado pela exaustão e pelo medo. Usava roupas simples, um agasalho surrado e tênis gastos. Em seus braços dormia uma criança de 4 anos, aninhada em seu ombro. A mulher tremia, não só pelo frio, mas pela vergonha do pedido que faria. As lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela levantava o olhar para o magnata. Com a voz rouca, quase inaudível, quebrada pela fome e pelo cansaço, ela sussurrou as palavras que mudariam o destino de todos. Por favor, senhor, eu faria qualquer faxina ou serviço em troca de um prato de comida para minha filha. Estamos há 2 dias sem nada para comer. Um aperto desconfortável atingiu Ricardo. Era uma sensação que ele não experimentava desde o funeral de Helena. Mas, enquanto observava a mulher, Clara Dantas, implorando por ajuda, a criança em seus braços se moveu. A menininha levantou a cabeça do ombro da mãe e olhou para Ricardo com olhos azuis sonolentos. Naquele instante, o tempo congelou. Ricardo fixou o olhar no rosto da criança e sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Aqueles olhos azuis eram idênticos aos seus. O formato do rosto, uma pequena pinta na bochecha direita. Era a cópia exata de sua filha. Era como reviver o passado, como se Isabel, sua Isabel, tivesse reaparecido aos 4 anos. A semelhança era tão chocante, tão perfeitamente precisa, que Ricardo precisou se apoiar no batente da porta para não cair. Seu coração batia em um ritmo frenético. Com a voz mais trêmula que a mulher à sua frente, ele conseguiu perguntar: "Qual é o nome da menina?" A resposta foi um golpe gélido e direto em sua alma. "Ela se chama Isabel", sussurrou Clara. Isabel. Exatamente o nome de sua filha morta. O mundo de Ricardo desmoronou. Não era possível. Sua filha havia morrido há 5 anos. Ele vira o corpo no necrotério do hospital. Participara do enterro e chorara sobre o túmulo por meses. Mas aquela menina... Sem dizer mais nada, Ricardo fez um gesto para que entrassem. Abriu a porta da casa. Enquanto Clara Dantas entrava na mansão luxuosa, carregando a pequena Isabel, Ricardo não conseguia desviar o olhar da criança. Cada traço, cada detalhe de seu rosto era uma réplica fiel das memórias que ele guardava de sua filha. Era como se o fantasma de seu passado tivesse se materializado ali. Ricardo as conduziu à sala principal, onde a lareira estava acesa, proporcionando um calor acolhedor.
Clara sentou-se na beirada de um sofá, acanhada, enquanto Isabel olhava a imensidão da casa com olhos arregalados. Ricardo foi para a cozinha e, em um gesto que não fazia há anos, preparou sopa quente, sanduíches e leite. Retornou com uma bandeja. Clara o agradeceu com lágrimas renovadas, enquanto Isabel devorava a comida com a voracidade de quem realmente estava faminta. Quando terminaram, Ricardo sentou-se de frente para Clara. Agora, por favor, me conte sua história, Clara. Clara narrou sua tragédia. Havia ficado viúva 2 anos atrás, quando seu marido, Paulo, morreu em um acidente de trabalho. Desde então, lutava com empregos informais. Há 3 meses, perdera o último emprego e não tinha mais dinheiro para o aluguel. Estavam dormindo no carro ou em abrigos improvisados. Mas a atenção de Ricardo se desviou quando Isabel, satisfeita, começou a explorar o cômodo. A menina parou diante de uma parede onde estava pendurado um grande retrato de família. Ricardo, Helena e a Isabel original. "Olha, mamãe", disse Isabel com a voz infantil e doce. "Essa moça parece comigo." Clara olhou para o retrato e empalideceu. Ricardo explicou que aquela era sua filha, Isabel, que morrera com a mãe em um acidente há 5 anos. Um silêncio pesado preencheu a sala. Então, algo aconteceu que abalou Ricardo até a alma. Isabel, a menina de 4 anos, se virou para ele. Seus olhos azuis, idênticos aos de Ricardo, o encararam fixamente. "Papai", disse ela com a mesma entonação, o mesmo timbre doce que sua filha costumava usar. Clara reagiu imediatamente, pegando Isabel pela mão e pedindo desculpas, explicando que a menina estava confusa e sentia falta do pai, Paulo. Mas Ricardo não a ouvia. A palavra ressoava em sua cabeça. "É impossível", murmurou para si. Ele se levantou abruptamente e correu para seu escritório, sentindo uma febre queimá-lo. Precisava checar algo que pudesse dar sentido àquela impossibilidade. Abriu seu cofre e tirou uma pasta amarelada contendo todos os documentos relacionados ao acidente de 5 anos atrás. Releu cada linha, cada relatório pericial, cada informe hospitalar. Buscava algo que antes lhe tivesse escapado. E ele encontrou. Em uma nota à margem de um relatório do Hospital Regional de Florianópolis, escrita à mão, havia uma frase que ele não recordava. "Identificação complexa devido ao estado do corpo. Necessária confirmação adicional via DNA." Ele nunca tinha visto essa nota. Procurou mais e encontrou outro documento chocante. Uma solicitação de exame de DNA assinada por ele mesmo. Mas ao lado, uma folha carimbada dizia: "Teste cancelado a pedido da família." Ricardo sentiu um arrepio. Ele jamais havia cancelado aquele teste. Retornou à sala com as mãos tremendo. Isabel havia adormecido no sofá, aninhada como um anjo, enquanto Clara a cobria com um cobertor. Ricardo sentou-se ao lado de Clara e fez a pergunta crucial, olhando-a nos olhos. "Clara, seja honesta comigo. Você sabe algo sobre as origens de Isabel? Você é de fato a mãe biológica dela?" Clara respondeu com uma mágoa contida. "Claro que sou a mãe dela, senhor. Eu a tive no hospital de um vilarejo perto de Florianópolis em 2021. Ricardo assentiu, mas sabia que havia algo muito errado. "Olhe", disse ele apontando para a pasta de documentos. "Acredito que há algo mais. Algo que alguém se empenhou em esconder por 5 anos. Amanhã iremos juntos ao hospital. Porque, Clara, tenho a terrível e maravilhosa suspeita de que a menina que enterrei não era minha filha. E que minha filha, aquela que eu julgava morta, retornou à minha vida com você." Clara, ao ver a seriedade nos olhos de Ricardo, a pasta de documentos em suas mãos e a réplica de Isabel dormindo ao seu lado, sentiu o mesmo pânico gelado. Ela sabia que a verdade estava prestes a explodir.
A manhã seguinte surgiu sobre a orla de Jurerê com um sol fraco de outono, incapaz de aquecer a tensão que pairava na mansão Álvares. Ricardo havia se levantado antes do amanhecer. Preparou o café da manhã, um gesto que não fazia há anos, enquanto observava Clara e Isabel no quarto de hóspedes. Quando Isabel acordou, correu imediatamente para Ricardo, sorrindo com aquela familiaridade perturbadora. "Obrigada por nos deixar dormir aqui, papai", disse a menina, repetindo a palavra que havia destroçado o mundo de Ricardo na noite anterior. Ricardo ajoelhou-se, sentindo um nó na garganta. "Diga-me, meu amor", perguntou ele, com a voz suave. "Você se lembra de algo de quando era muito, muito pequena, antes de morar com sua mãe Clara e seu pai Paulo?" Isabel ponderou, franzindo a testa, um gesto que Ricardo também recordava em sua filha. Por fim, balançou a cabeça, dando de ombros. "Só lembro da mamãe e do papai Paulo, e agora do senhor." Ricardo pegou Clara pelo braço. A mulher estava pálida, com olheiras profundas de uma noite de insônia. "Temos que ir ao hospital agora", disse ele sem rodeios. "Eu liguei, usei toda a minha influência e alguns contatos antigos. Vamos ver o Dr. Fernando, o chefe de pediatria. Ele estava de plantão naquela noite, 5 anos atrás." Clara assentiu, sentindo-se impotente, pegando a mão de Isabel. No carro luxuoso, o silêncio era denso. Clara observava a paisagem de Florianópolis passar, questionando como poderia ser verdade que a menina que ela criara desde os 6 meses não fosse sua filha biológica. Ricardo, por sua vez, dirigia com uma resolução inabalável, focado em confirmar sua teoria maravilhosa e aterrorizante que sua Isabel estava viva. Chegaram ao Hospital Regional de Florianópolis. Ricardo, imponente apesar de sua angústia, abriu a porta para Clara e Isabel, que o seguiram com uma mistura de medo e esperança. O Dr. Fernando, um homem de uns 60 anos, já grisalho, os recebeu em seu escritório visivelmente perturbado. "Senhor Álvares", começou o médico com a voz tensa, "seu telefonema me revirou as entranhas. Já se passaram 5 anos. Doutor, pare de falar e olhe para ela", ordenou Ricardo, apontando para Isabel, que brincava com um brinquedo de plástico no chão do escritório. O Dr. Fernando, cético, inclinou-se para observar a menina. Seus olhos se arregalaram. Ele ficou pálido como papel e o ceticismo se transformou em terror. Não pode ser", sussurrou com a voz quase inaudível. Ricardo se aproximou da mesa, batendo nos papéis. "Explique-se, doutor, o que aconteceu com o teste de DNA? E por que no relatório da outra criança há uma anotação sobre a identificação problemática?" O médico se levantou bruscamente, tropeçando na própria cadeira. Caminhou até um arquivo antigo, lutando para abrir a gaveta. Com as mãos trêmulas, pegou um prontuário grosso e o abriu sobre a mesa. Na noite do acidente de sua esposa, Helena, havia outro carro envolvido, disse o médico com a voz falhando. "Um casal e sua filha pequena. O casal morreram na hora, mas a menina sobreviveu." Ricardo sentiu que estava sufocando. "E a minha Isabel, sua esposa Helena, morreu no impacto. Sua filha Isabel também sofreu ferimentos graves, mas também sobreviveu. As condições das 2 crianças eram terríveis. Havia muita confusão. Eram quase idênticas em idade, ferimentos similares, e o pessoal estava sobrecarregado." O doutor respirou fundo, como se contasse uma história de horror. "Cometemos o erro, Sr. Álvares, um erro trágico. O corpo que o senhor identificou e enterrou era o da filha da outra família. Sua Isabel, sua filha biológica, sobreviveu." Clara, que ouvia em silêncio, levou as mãos à boca, soluçando. "Isabel, sua pequena Isabel, não era sua filha?" O doutor continuou sem fôlego. "Sua filha, a verdadeira Isabel, foi identificada erroneamente como a órfã do outro acidente.
Quando se recuperou, foi enviada ao orfanato. Pouco tempo depois, Clara e seu marido Paulo a solicitaram em adoção. A papelada foi acelerada. Por isso, a data de nascimento e o nome de registro dela não batiam exatamente com o prontuário. Nós lhes entregamos sua filha com uma identidade nova, acreditando ser a criança órfã. Ricardo olhou para Isabel, que ainda brincava inocentemente no chão. Sua filha estava viva. Sua filha havia estado viva todo o tempo, crescendo a poucos quilômetros dele enquanto ele visitava um túmulo vazio. Mas o doutor se mexeu nervosamente, trancando a porta do escritório. Senhor Álvares, Clara, há algo mais que vocês precisam saber. O erro não foi completamente casual. O médico voltou para a mesa com o ar de quem está prestes a revelar um segredo terrível. Pouco depois do acidente, eu recebi a visita de um homem muito bem vestido, que se identificou como advogado de vocês. Ele tinha documentos convincentes e conhecia detalhes privados da família. Me disse que queria evitar o trauma de ver a menina naquele estado, que a identificação não seria necessária para o senhor. Eu era inexperiente, acreditei. E o DNA? Perguntou Ricardo com a voz rouca. Ele me trouxe a ordem de cancelamento. Dizia ser a pedido da família, assinada. A assinatura parecia a sua. Ele também me ofereceu uma doação substancial para o hospital. Clara e Ricardo trocaram um olhar de horror. E depois, continuou o doutor de cabeça baixa, envergonhado, esse mesmo homem retornou. Disse que a criança sobrevivente do outro acidente, que pensávamos ser a sua filha, mas que era a verdadeira Isabel, precisava ser entregue rapidamente a uma família e que ele já tinha encontrado o casal perfeito, Clara e Paulo. Ele se encarregou de todo o processo burocrático, garantindo que a criança fosse adotada com urgência e com a documentação modificada. Ricardo cerrou os punhos. Ele entendeu, de repente, a magnitude da manipulação. Alguém havia orquestrado tudo. A confusão, a troca de identidade, a pressa na adoção, para que sua filha acabasse com Clara e Paulo, longe dele. Como era esse homem, doutor? Perguntou Ricardo, com o veneno da raiva na voz. O doutor Fernando descreveu o homem. Alto, com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e uma cicatriz distinta no dorso da mão esquerda. Ricardo o reconheceu imediatamente. O reconhecimento foi um soco seco no estômago. Otávio Guzmão, sibilou Ricardo. Otávio Guzmão, seu ex-sócio, o homem que ele havia demitido e denunciado por desvio de milhões pouco antes do acidente. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com um som cruel. Otávio sempre invejou o sucesso de Ricardo e jurou vingança quando foi desmascarado. Ele não apenas roubou dinheiro, mas também roubou sua filha. Sim, murmurou o doutor, tremendo. Ele veio várias vezes ao hospital depois. Uma vez eu o ouvi ao telefone. Ele disse que o senhor nunca deveria saber que a menina estava viva, que o seu sofrimento era o preço a pagar. Ricardo ficou mudo, com a raiva fervendo em seu peito. 5 anos. 5 anos de sua vida com sua filha, roubados. 5 anos chorando sobre um túmulo vazio. Clara, que havia perdido tudo, a identidade de sua filha, a confiança no passado, interveio, sua voz cheia de dor, mas também de uma força inesperada. Ricardo, por favor. Primeiro Isabel. Ela é a única coisa que importa. Não podemos deixar que essa sede de vingança nos destrua agora. Ricardo olhou para a menina no chão, que agora o observava, curiosa. Sua Isabel, sua filha biológica, olhou-o com aqueles olhos azuis inocentes e, com um sorriso, chamou-o novamente. Papai. O coração de Ricardo, partido e refeito, tomou uma decisão. Ele se ajoelhou diante de Isabel. Você não fez nada de errado, meu amor. Pelo contrário, você fez algo maravilhoso.
disse ele, abraçando-a com uma força que nunca antes havia sentido. Você voltou para o papai. Mas, ao olhar por cima do ombro de sua filha para Clara, ele soube que a batalha estava apenas começando. Eles tinham que proteger Isabel e, juntos, desmantelar a cruel rede de vingança tecida por Otávio Guzmão. A viagem de volta para a mansão em Florianópolis seria o início de uma nova e complexa etapa. A viagem de volta para a mansão de Jurerê transcorreu em um silêncio pesado. Isabel, exausta pela manhã no hospital, dormia no banco de trás, alheia ao tremor emocional que havia abalado a vida dos dois adultos. Ricardo Álvares dirigia com a mandíbula travada, a imagem de Otávio Guzmão e a cicatriz em sua mão, gravadas em sua mente. Clara Dantas, ao seu lado, olhava a orla de Florianópolis com lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto. Ao chegarem, Ricardo levou Isabel para o quarto de hóspedes e a deitou, beijando-lhe a testa. Era a primeira vez em 5 anos que desejava boa noite à sua filha. A emoção era tão intensa, tão dolorosamente doce, que ele precisou sair do quarto para evitar um colapso. Na sala, Clara estava sentada no sofá. Havia trocado o café por um copo d'água, segurando-o com as mãos trêmulas. Ricardo sentou-se à sua frente, sabendo que a conversa mais difícil ainda estava pendente. Clara, começou Ricardo, com a voz grave, eu sinto muito. Pela dor que Otávio Guzmão lhe causou, pela mentira com a qual você viveu. Clara negou com a cabeça, interrompendo-o com amargura. Isabel é a minha vida, Ricardo. Eu a criei desde os 6 meses. Ela é a única família que me restou depois que Paulo se foi. Não me importo com quem eram os pais biológicos dela. Eu a troquei, dei banho, ensinei a andar. Ela é a minha filha. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim escuro. E eu perdi 5 anos com ela, replicou ele, sua voz carregada de dor profunda. 5 anos. Chorei sobre um túmulo vazio, acreditando que a tinha perdido para sempre. Ela é meu sangue, Clara. Olhe para ela, é o retrato exato da minha família. E o que você propõe, Ricardo? Perguntou Clara, levantando-se com uma dignidade inesperada. Que me tire ela. Que arranque a única mãe que ela conheceu para preencher o buraco do seu passado. O ar estalou entre eles. Uma colisão de 2 amores legítimos pela mesma criança. Ambos tinham direitos, mas pareciam irreconciliáveis. Ricardo suspirou profundamente, a raiva contra Otávio cedendo lugar à lucidez. Não, não podemos fazer isso com Isabel. Ele se virou para Clara. Olhe a situação. Enfrentamos um dilema impossível, certo? Separar Isabel de você seria destruí-la emocionalmente. Separar ela de mim agora, sabendo a verdade, seria roubar sua identidade e seu pai. Otávio venceu na maldade, mas não pode vencer na solução. Ricardo se aproximou de Clara, falando com convicção. Não temos que escolher, Clara. Isabel precisa de nós dois. Precisa de mim porque sou seu pai biológico e da estabilidade e da vida que posso oferecer. Mas, acima de tudo, precisa de você. Porque você é a mãe que a amou, cuidou e protegeu durante esses 4 anos. Você é a mãe do coração dela. Ricardo propôs. Proponho que nos tornemos uma família, os 3, juntos. Não estou falando de casamento, não agora. Falo de morar nesta casa, de criá-la juntos. Clara, você não tem casa nem emprego. Eu tenho tudo isso. E tenho um vazio que só Isabel pode preencher. A única estabilidade possível para ela é ter ambos em sua vida. Clara protestou incomodada. Não posso aceitar sua caridade, Ricardo. Não é caridade, rebateu ele, sustentando seu olhar. É necessidade. É o único caminho em que Isabel não se quebra. Pense nisso como uma sociedade, uma aliança. Nós nos unimos para dar a Isabel a vida que Otávio tentou roubar dela. Clara permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a radicalidade da proposta.
No fundo, era a única solução que lhe oferecia a chance de permanecer ao lado de sua filha. Eu aceito, disse Clara, finalmente, com a voz firme. Mas, com uma condição, Ricardo. Otávio. Não podemos permitir que ele saia ileso. Se não o detivermos, ele tentará nos separar de novo, ou pior, fará isso com outra família. O nome de Otávio fez a expressão de Ricardo endurecer novamente. Clara tinha razão. A justiça não era uma opção, era uma obrigação. Faremos isso juntos, afirmou Ricardo. Amanhã, enquanto Isabel estiver segura aqui com a diarista, iremos atrás de Otávio. Preciso que ele confesse, gravado. Preciso das provas para que não possa escapar. Ricardo foi para o computador. Usando seus antigos contatos de negócios, não demorou a encontrar a informação que procurava. Otávio Guzmão não tinha ido para a prisão. Vivia como um rei em uma mansão nobre em Balneário Camboriú, comprada, sem dúvida, com o dinheiro que lhe havia roubado. A casa dele fica em Balneário Camboriú, amanhã à noite, disse Ricardo, apontando a localização no mapa. Naquela noite, enquanto Isabel dormia tranquilamente pela primeira vez em semanas, Clara e Ricardo sentaram-se para planejar seu encontro com o homem que havia destruído suas vidas. Eles tinham que ser inteligentes, agir com frieza e conseguir que Otávio confessasse toda a manipulação, a troca de identidades e o cancelamento do teste de DNA. O amor por Isabel havia se tornado o motor de uma aliança inesperada. Era hora de enfrentar o passado para proteger o futuro de sua nova e peculiar família. Clara era a mãe que a criara. Ricardo era o pai que a encontrara. Juntos eram imparáveis. A mansão de Otávio Guzmão, nas colinas de Balneário Camboriú, resplandecia com uma iluminação suave e ostentosa. Naquela noite, a opulência da casa, financiada com dinheiro roubado e cimentada na miséria alheia, seria o palco da verdade. Ricardo Álvares e Clara Dantas chegaram em silêncio por volta das 10 da noite. Haviam deixado Isabel na mansão em Jurerê, sob os cuidados do ama de casa, com a promessa de voltarem em breve, após resolverem um assunto importante para o futuro dos três. Ricardo carregava um pequeno gravador digital escondido no bolso do paletó. Quando Otávio abriu a porta, seu rosto passou de um sorriso cordial de boas-vindas, pensando ser um visitante de negócios, a uma expressão de puro terror ao ver Ricardo. «Ricardo, que surpresa!» gaguejou Otávio, o pânico refletido em seus olhos. «Viemos falar sobre a minha filha, Isabel», disse Ricardo, com uma voz glacial que não aceitava réplicas. Otávio os fez entrar no salão luxuosamente mobiliado. Ao ver Clara, tentou dissimular, mas seu nervosismo era evidente. Sua filha? Não entendo, Ricardo. Você a perdeu no acidente, não foi? Ricardo permaneceu de pé, inabalável, enquanto Clara tremia levemente. Isabel está viva, Otávio. Nós a encontramos. E ela tem meu nome, o formato do meu rosto e a pinta da minha família. O rosto de Otávio se contorceu. Ele desabou em uma poltrona de veludo, cobrindo o rosto com as mãos. No movimento, a cicatriz no dorso de sua mão esquerda, tal como descrita pelo Dr. Fernando, ficou visível. Sob a pressão da verdade revelada, Otávio confessou tudo. Sua voz era apenas um sussurro que o gravador de Ricardo registrava fielmente. «Quando você me denunciou, eu perdi tudo», soluçou Otávio. «Esposa, reputação, amigos. Eu queria que você sentisse a mesma dor. Eu sabia do acidente, sabia da confusão dos corpos no Hospital Regional de Florianópolis. Eu orquestrei a troca de identidades, assinei os documentos falsos, garanti que o teste de DNA fosse cancelado. E consegui que Clara e o marido dela adotassem sua menina com uma nova identidade, longe de você». Clara avançou sobre ele, os olhos injetados de raiva e dor. «Isabel era uma criança inocente»,
gritou ela, a voz embargada. Como você pôde usar uma criatura para sua vingança? Otávio levantou a cabeça. Eu pensei que ao crescer com uma família longe de você, ela estaria melhor. Eu não queria fazer mal a ela, só queria fazer você sofrer, Ricardo. Queria que chorasse sobre um túmulo vazio pelo resto da vida. Ricardo se aproximou lentamente de Otávio, a fúria fervendo em seu peito. Você roubou 5 anos da minha vida com a minha filha, Otávio. 5 anos do crescimento dela, de amor, de memórias. 5 anos visitando um túmulo que não era dela. Otávio admitiu, com um arrependimento tardio, que havia ido longe demais. Que ao ver como Ricardo estava destruído, entendeu que sua vingança havia se tornado monstruosa. Mas já era tarde para voltar atrás. Ricardo pegou o celular e o colocou sobre a mesa, mostrando a Otávio o ícone de gravação. Você acaba de confessar tudo, Otávio. Sequestro, falsificação de documentos, corrupção. Você passará o resto da sua vida na prisão. Mas antes de chamar a polícia, Ricardo quis dar o golpe final na vingança de Otávio. Seu plano falhou completamente, Otávio. Em vez de destruir a minha família, você apenas criou uma nova. Isabel teve uma mãe maravilhosa que a amou incondicionalmente. E agora, Clara e eu somos uma família, mais forte do que seríamos antes. Ela tem o pai biológico que merecia e a mãe que a criou com amor. Você tentou quebrar uma família, mas criou uma que é inquebrável. Ricardo tomou a mão de Clara e, com esse gesto final, chamou a polícia de Balneário Camboriú. Otávio foi preso naquela mesma noite. 3 meses depois, a majestosa mansão Álvares, em Jurerê, estava completamente transformada. Não era mais um mausoléu de tristeza, mas um lar repleto de risos. Clara havia aceitado morar ali como a mãe de Isabel, a mãe do coração. Aos poucos, ela e Ricardo descobriram um respeito, um afeto e uma dedicação compartilhada pela menina que lançavam as bases para algo mais profundo. Isabel havia aceitado a situação com a simplicidade da infância. Ricardo era seu papai e Clara era sua mamãe do coração. Para ela, essa nova estrutura familiar era perfeitamente normal. Otávio Guzmão havia sido condenado a uma longa pena de prisão por seus crimes. A justiça, embora tardia, havia sido feita. Em uma tarde de primavera, com o céu limpo sobre a Ilha da Magia, Ricardo e Clara estavam sentados na varanda. Penso naquela noite, disse Clara, olhando o mar. Se eu não tivesse batido na sua porta, se eu tivesse ido para qualquer outra, eu teria continuado sendo um homem amargurado que odiava o mundo, completou Ricardo. E você continuaria sem um lar. O destino tem caminhos estranhos. Às vezes, as coisas mais belas nascem da situação mais dolorosa. Clara começou a falar sobre o futuro, mas corou e se calou. Ricardo a olhou com ternura. Não sei o que nos espera, disse ele. Mas eu a respeito, Clara. E Isabel a adora. O resto veremos com calma, com o tempo que Otávio tentou nos roubar. Nesse momento, Isabel correu em direção a eles, vinda do jardim, seus cabelos loiros brilhando sob o sol. Papai! Mamãe! Venham brincar! Ricardo e Clara se olharam. Aquela menina, que havia reunido 2 corações partidos, chamava por ambos. Eles se levantaram e correram para o jardim, onde Isabel os esperava com os braços abertos. Uma família nascida da dor, crescida na esperança e consolidada no amor mais puro. A história de Ricardo, Clara e Isabel provava que as famílias são construídas com o coração, não apenas com o sangue, e que o amor, às vezes, vem disfarçado de tragédia e desespero.